você como eu, já tá surtando nesse isolamento? Hoje eu vou te indicar um filme que vai te ajudar. Curte aí! Essa é a Teoria da Inspiração, estamos de volta, que coisa boa, estamos de volta, esse é o melhor canal da cultura pop, misturado com teologia, conhecimento, prestigios tão difíceis, você coloca tudo, mistura tudo e sai o Teoria da Inspiração. Compartilha esse vídeo, esse canal com as pessoas da faculdade, dos amigos do Zap Zap, os grupos da família de Zap Zap, nos ajude a chegar aí a 1 milhão de inscritos. Vamos lá, hein? Quem sabe a gente chega. E mais do que isso, a nossa alegria de fazer isso aqui com o coração e mandar sempre um recado que a gente tem olhando filmes, a cultura pop e trazendo algumas observações que são interessantes para a nossa geração. E eu quero começar aqui hoje o meu vídeo de uma maneira diferente. Eu ganhei um presente, esse presente que eu ganhei do pessoal do Carlos Lauretti, da Oficina Cristã. Eles vão sortear esses 2 livros. Eles mandaram esse livro aqui para mim para eu poder sortear pelo meu canal. E o que nós vamos fazer para a gente poder sortear? Eu quero que você que é do canal Teoria da Inspiração procure a minha página no Instagram. Aqui eu vou deixar o endereço aqui, Alexandre_Antunes. Você vai lá, entra lá na página do meu Instagram e você vai ter que compartilhar. Eu vou deixar lá uma postagem falando sobre esses livros que eu vou sortear e no seu stories colocar que você é inscrito no canal Teoria da Inspiração, indicando o canal Teoria da Inspiração. Com esse objetivo, a gente vai sortear esses livros num dia ainda que eu vou avisar lá na minha página de Instagram. E o Lauretti, a Oficina Cristã, vão mandar esse livro para o ganhador. O sorteio vai ser feito ao vivo e a data a gente vai divulgar ali na minha página no Instagram. Segue lá no Instagram, Alexandre_Antunes, e concorra a esse excelente livro aqui do Reverendo Augusto Nicodemos, que é Cristianismo na Universidade, um livro sensacional. E esse livro de devocional diário aqui, que é Devocional Pop. Eu quero então convidar você a participar desse sorteio. Eu quero dar esse livro para você. E o que eu quero falar aqui hoje é que esses dias eu fiz uma pesquisa lá pelo meu Instagram perguntando que filme que as pessoas gostariam que eu comentasse sobre eles. E aí houveram vários filmes indicados, inclusive a minha lista tá grande de filmes a gravar aqui pra frente, mas um dos filmes que me chamou a atenção é um filme da Netflix que chama O Menino que Descobriu o Vento. Eu quero então hoje falar sobre esse filme, e é um filme que, olha, vale muito a pena. The rains came late this year, and now the trees have gone. Malawi is preparing for a very long, hungry season. Esse filme é um filme que foi de 2019, lançado ano passado, e é um filme baseado numa história real de um personagem chamado William Kakwamba e o seu pai Tyrell Kakwamba e a família deles num desafio que eles estão enfrentando num país chamado Malawi, onde eles estão ali em 2001 enfrentando uma escassez muito grande. Eles são produtores de grãos e a gente tem essa história dessa crise que se abate sobre eles e a forma como eles vão enfrentar. E a partir de agora, lembrando que esse vídeo tem spoilers. Essa é a primeira coisa que eu quero que você se lembre. E a segunda coisa que eu quero que você se lembre aqui nesse vídeo é que se você quiser continuar aqui, vamos, segue o barco aí. Eu às vezes tento evitar de falar muitos spoilers, pelo menos as coisas principais do filme eu tento evitar. E uma outra coisa que me chama a atenção é que vale muito a pena assistir esse filme. Tá na Netflix, tá fácil, especialmente nesses dias de isolamento, em que a gente muitas vezes tem passado por algumas crises. Esse filme caiu como uma luva para mim, com uma linda mensagem para eu poder refletir e até motivar no meu coração. Porque essa história dessa família é uma história que mostra como a gente enfrentar situações de crise. E na verdade, essa é a minha teoria da inspiração. Como às vezes certas situações de crise são extremamente importantes para nos forjar e nos transformar em pessoas melhores. A história do William no filme é a história de um pré-adolescente, de um adolescente que vai parar numa escola
e ele percebe que ele tem uma facilidade, uma atenção para coisas que envolvam eletricidade, coisas ambientais. Aquilo sempre chamou a atenção dele e logo ele é curioso, vai pesquisando aqui, pesquisando acolá e por fim ele acaba descobrindo uma forma de tentar fazer com que eles criem um moinho de vento para poder conduzir água. É interessante essa jornada para que isso aí aconteça, porque ele vai descobrindo essa forma de construir esse moinho, ele vai lidando com as pessoas com dificuldade de acreditar nele, e é muito belo a questão de quando ele finalmente vence essas barreiras e ele consegue mostrar e comprovar que a ideia dele dava certo. Na verdade, o que me chama a atenção nessa perspectiva é o quanto que às vezes as crises nos faz sobressair em meio a circunstâncias de adversidade, a perceber que é diante de pressão que nós às vezes produzimos coisas que jamais nós produziríamos em outra situação. Na verdade diz que as leis da física foram feitas num período da peste que aconteceu na Europa, né? Que Isaac Newton construiu essas leis. 3 grandes leis da física foram construídas enquanto estava a Europa toda em peste. Isaac Newton isolado, ele na volta, no meio da crise, ele constrói essas 3 grandes leis. O que eu estou querendo dizer com isso e mostrar para você aqui nesse Teoria da Inspiração é que muitas vezes as crises, quando nós estamos passando por elas, as enfrentando, às vezes a impressão que dá, e o filme mostra muito isso num momento em que a crise vai chegando e eles não têm escolha sobre aquela situação, as pessoas começam a ir embora, as pessoas começam a desesperar, as pessoas perdem o controle, começam a ter saques, o pior cenário possível, começa a ter fome, o desespero bate à porta, e quando eu fiquei assistindo esse filme, eu fiquei vendo o quanto que nós estamos numa realidade que nós muitas vezes pensando assim, o que será que vai acontecer a partir dali se essa situação social não melhorar com essa pandemia, com esse isolamento? E é muito interessante ver que no meio dessa situação toda surge o personagem do William, sendo alguém que não só tem uma esperança, como que a inteligência dele acaba sendo um instrumento para abençoar muitas pessoas. Eu quero dizer para você que está me assistindo nesse canal que Deus é especialista em levantar grandes homens em momentos importantes da história. Em momentos cruciais da história, Deus é especialista em levantar homens e mulheres especiais, sensacionais, que são instrumentos na solução do problema. Eu olho aqui rapidamente de cabeça aqui, consigo enumerar vários. O próprio Daniel, o próprio José, o próprio Davi, a própria Esther. Esther, num momento crucial, foi corajosa e inteligente. Ou seja, isso é muito importante de perceber o seguinte, que longe de nós acharmos que a crise que se abate, a crise que estamos enfrentando, seja uma situação que, por mais difícil que você esteja vivenciando, seja algo para a gente entregar os pontos. Mas, quem sabe, pode ser a partir desse momento da sua história que aquela ideia que você tem na cabeça, que aquele sonho que você tem no coração, que é algo que só você tem, uma habilidade que só você tem, você crie coragem para colocá-la em prática, crie coragem para fazer nascer, para dar à luz a uma ideia que você guarda no seu coração e quem sabe isso seja o divisor de águas que venha abençoar muita gente, ser um instrumento para trazer aí a solução para situações que a gente tem vivenciado. E eu acho isso sensacional. Eu acredito que depois dessa crise nós vamos ver muitas inovações e muitas coisas interessantes acontecendo. Mas a minha teoria da inspiração nessa ocasião é que como uma crise, ela não pode ser enxergada como o objetivo de nos destruir, mas como ela deve ser vista como possibilidade de superação, de coragem e de sobressairmos e de, inclusive, atravessarmos nossos limites. A história está repleta de pessoas assim também, além dos que eu citei, personagens bíblicos. A gente tem muitos personagens ao longo da história que são personagens característicos pela superação. Um que me marca, que eu gosto muito, é o Daniel Dias. Se você conhece a história do Daniel Dias, a história dele é linda, é sensacional, justamente pela perspectiva de superação diante das crises. E ele pegou e sobressaiu e superou e é um dos maiores atletas paralímpicos da história brasileira. Mas eu quero caminhar para o encerramento dizendo o seguinte, que no maior momento de crise da humanidade, Deus enviou o seu Filho para ser aquele que atravessa conosco o deserto, aquele que enfrenta a cruz,
aquele que morre em nosso lugar, vence a pior das crises, que é a crise que foi gerada lá no Éden, que é a crise da queda, para nos dar a esperança de que toda crise pode ser solucionada através da pessoa de Jesus. As outras crises são menores diante da ação do Redentor. Portanto, eu quero deixar então essa indicação para você, eu quero deixar esse comentário sobre o filme O Menino que Descobriu o Vento e dizer que esse filme foi uma luva para mim nesse momento de pandemia. Que você também possa encontrar aí coisas para fazer, ideias geniais, aquela ideia brilhante, quem sabe com esse vídeo você fala assim, poxa, eu vou colocar em prática, vou escrever uma música, vou fazer um livro, vou escrever uma peça e quem sabe daqui a pouco a gente só ouça notícias de coisas grandiosas que aconteceram por causa desse momento de crise e daquilo que nós podemos produzir a partir daqui. É isso aí, esse é o Teoria da Inspiração e, como diria o nosso amigo Tony Stark, eu amo vocês, 3000, valeu!